Olá, doctors! Estamos aqui para mais um episódio do nosso podcast Clínicas Autogerenciáveis. O podcast que vai ajudar você, dentista, dono de um consultório ou de uma clínica, a tornar o seu negócio o mais desejado aí na sua região. E hoje, o assunto do nosso podcast vai ser um assunto top, que é um assunto que eu já estou cansada de ver vocês sofrendo com isso e não resolve esse grande dilema, esse grande problema aí na vida de vocês, que é dentista que não sabe vender. Não adianta nada você ter uma clínica linda, que você tenha um melhor curso de pós-graduação, seja hábil tecnicamente falando e não saiba vender isso aí. Não ganha dinheiro. Por que dentista não ganha dinheiro? Gente, os dentistas se submetem a salários de 2 mil, 3 mil. Dentistas que têm clínicas, que têm consultórios, faturam aí 6 mil reais, 7 mil reais. Uma luta para tirar esse dinheiro, para tirar esse lucro. Por quê? Porque não sabe vender. E eu tô meio chateada, eu fico cansada porque eu vejo vocês nadando, trabalhando, não tem tempo de fazer nada, não tem tempo com a família, chega tarde em casa, tem os problemas, dores nas costas, dor no punho, tendinite e não resolve, não sabe o que eu tenho que fazer, o que eu faço, por que eu cheguei nesse ponto. E eu sei, porque eu já tive bem aí nesse lugar, que eu parava para dizer, meu Deus, o que eu faço que eu não ganho dinheiro? Eu vejo outras profissões, outras pessoas ganhando dinheiro, trabalhando bem, vivendo bem com a família, tendo tempo. E aí eu comecei a entender. Sabe o que eu não sabia fazer? E eu vejo muitos não sabem fazer. Eles não sabem vender. Mas, Ellen, como é que faz para vender? Gente, venda. Venda não é uma coisa que as pessoas nascem com ela, não é um dom, são raras as pessoas que têm o dom, que naturalmente sabem vender, são raras. A maioria das pessoas ricas, as pessoas que ganham muito dinheiro, as pessoas que não é o dinheiro por dinheiro, mas as pessoas que são satisfeitas com o seu negócio, com a sua vida profissional, que conseguem tirar dali um grande, não só dinheiro para se sustentar, para viver bem com sua família, mas para ajudar pessoas profissionais que olham para a sua empresa e veem, poxa, quantas famílias eu estou transbordando para essas famílias, porque eu sei vender. E como é que dentista vende? Como é que faz para vender uma coisa que as pessoas muitas vezes não querem? Como eu já falei em outro podcast, eu falei no nosso podcast sobre atendimento, sobre... enfim, eu vou deixar aqui para vocês nesse vídeo qual foi esse podcast que eu falei dessa dificuldade do cliente querer ir para a sua clínica. Então, você tem que vender uma coisa que a pessoa não está querendo comprar. A pessoa quer comprar celular, quer comprar viagem, ela quer comprar o jantar fora, a roupa nova, mas ela não quer comprar tratamento odontológico, porque dói, porque é ruim, porque demora. Ela tem que ir lá quantas consultas para fazer tratamento com você. E a venda, pessoal, tem que pensar em tudo isso. Como é que eu vou atrair uma pessoa que não está querendo? Então, primeira coisa, eu preciso ensinar, eu preciso educar as pessoas que estão ali, por exemplo, na rede social, no meu Instagram, as pessoas que estão convivendo aqui ao meu redor. Eu preciso saber me posicionar numa roda de amigos, por exemplo, para passar para eles a confiança e a segurança que eu sou o melhor na mesa, na roda que eu estou. E não ficar caladinho quando estão falando de dentista. Eu vejo muito, dentista tem vergonha de dizer que faz bem feito. Quando a gente está numa roda e que alguém diz assim, eu estou com problema no meu dente, assim. O dentista, ele muitas vezes, se fosse para falar de um médico, eu estou precisando de um dermatologista. Aí você se pronuncia, eu conheço o doutor tal, ele é muito bom por isso, a consulta dele é assim. E lá no consultório dele é massa. E aí eu vejo as pessoas elogiando e falando do trabalho dos outros. Por que para início de conversa, por que você não fala bem do seu trabalho? É muito comum, então o dentista tem vergonha. Não, porque se eu falar qual é o diferencial da minha clínica, vão dizer que eu estou querendo vender. Quem que vai dizer isso? E você está querendo vender mesmo. Sabe por que você quer vender? Porque você quer dar resultado positivo na vida da outra pessoa. É um extremo egoísmo você ter um dom, saber fazer um atendimento bem feito, transformar o sorriso de uma pessoa, tirar a dor, fazer uma restauração bonita e você guardar aquilo para você mesmo. Você sabe fazer aquilo, você tem que divulgar.
Porque as pessoas precisam da sua ajuda no mundo. Então, nada mais justo do que começar por aí. Aonde você anda, a igreja que você frequenta, o clube, o restaurante, a sua roda de amigos que você frequenta, as pessoas precisam olhar para você e saber exatamente o seu diferencial profissional. Por que que você faz esse tratamento assim? O que tem de diferente na sua clínica? A minha clínica é só para quem tem mais de 60 anos. Então, tudo na minha clínica vai ser para paciente que tem mais de 60 anos. Eu vou atender o idoso, eu sei como é que é a vida dele, eu sei tudo, eu entendo. Então, eu vou divulgar isso. Eu estou numa roda de amigos. Ah, meu pai está precisando de dentista. Ah, amigo, pois está falando com a pessoa certa. Lá na clínica nós temos um programa assim, assim, assim. O que a gente faz lá, ninguém faz. Nossa clínica fica em tal lugar, aquele lugar é ótimo, por isso, por isso, por isso. É perto disso, tal, tal. Então, isso já está vendendo, você já está se vendendo. Lembrando do jargão que as pessoas não compram das empresas, elas compram das pessoas. Então, se você não destruir essa famosa vergonha, timidez, que não vai te levar a lugar nenhum, você não vai conseguir ter esse sucesso. Então, a venda, ela já começa aí. Você se vendendo como pessoa, é óbvio que você, inclusive para você se vender, outro podcast que a gente já fez aí, é como você está vestido, como você está posicionado. Maquiagem, cabelo, roupa, nós já temos um podcast falando sobre isso também. Então, tudo começa aí, a venda é aí. Como é que eu estou falando na rede social? Será que eu vou para um evento e eu me sento, eu com a minha família, só com aqueles amigos que eu conheço, é só ali naquele meio social que eu vou conversar, ou eu sou aquela pessoa que quero conhecer outras pessoas, conversar com outras pessoas, porque muitas vezes é muito cômodo você chegar no lugar, vou falar só com quem eu quero, mas não é isso, o vendedor que é vendedor não é assim, o vendedor, pelo contrário, não, essa turma que eu já conheço, eu vou sentar hoje em outra mesa. Eu estou ali na igreja, eu vou sentar em outro banco, porque ali eu não conheço aquela turma. Eu quero conhecer pessoas novas, me relacionar com pessoas novas. Ah, mas está pensando em ganhar dinheiro das pessoas? Não, eu estou pensando em ajudar, tirar um problema da vida daquelas pessoas. De repente eu sento do lado de uma pessoa que é uma bela de uma advogada, a mulher é muito capacitada profissionalmente, mas tem um sorriso horrível. Sorriso preto, sorriso de cada dente de uma cor. E eu vou ganhando, ó, conversa com ela hoje, amanhã, ó, o que é que você faz? Eu vou entrando um pouco no universo dela, e aí o que que acontece? Eu começo a ter uma intimidade, um belo dia, você é dentista, você faz, eu tô pensando em fazer um clareamento, e aí você, pois olha só, aí você começa a dizer, lá na clínica, aí você fala do procedimento, clareamento para ela, você nesse primeiro momento, você não precisa vender para a pessoa que você faz o clareamento. Ah, você quer clarear? Por que você quer clarear? Você sabia, dentista, presta atenção, que o bom vendedor, ele muito mais pergunta do que ele responde? Então, você precisa saber quais são essas perguntas. Então, primeira coisa, a pessoa, eu preciso fazer um clareamento. Por que você quer fazer clareamento? E aí você começa a entrar na vida da pessoa no sentido de compreender o que ela quer com aquilo. Ah, eu quero fazer um clareamento porque eu estou achando que eu estou largada, eu tô deixando minha pessoa, eu não estou cuidando da minha, então você já vai vendo que a pessoa está com autoestima baixa, ou então, não, porque eu vou me casar, e aí, nesse casamento, eu quero estar com um sorriso lindo, e aí você entra, ai, que legal que você vai casar, que maravilhoso, como é importante esse momento da sua vida, realmente, o clareamento, o tratamento, o seu sorriso é uma peça-chave, é uma coisa importantíssima. E aí você começa a se conectar. Por que você se conecta? Porque as pessoas querem ser compreendidas, as pessoas querem ser entendidas. Não é só chegar e dizer, eu preciso do clareamento, você dizer, lá na minha clínica faz, e eu vou fazer um preço especial para você. Não, você aí está destruindo a vida. A venda, outro ponto importantíssimo, importantíssimo. Eu acho assim, hoje, para quem vende alto ticket, principalmente, o X da venda, o ápice da venda está, o segredo, aliás, da venda, ele está no relacionamento. Você precisa saber se relacionar. E as pessoas só vão se relacionar com você se elas confiarem em você. E não existe confiar mais ou menos. Ou você confia ou você não confia, tá? Então, o que eu tenho que passar para essa pessoa para que ela confie em mim? Então, seja verdadeiro com ela. Passe essa verdade para essa pessoa. Entenda qual é a verdade, o que ela quer e seja ético.
seja verdadeiro, tente ajudá-la da melhor maneira e aí vai criar um relacionamento, porque ela vai confiar, ela vai acreditar. E não você querer passar, jogar para ela uma coisa, um tratamento, que não é o que ela quer, não é o que ela busca, não é o que ela precisa. Então, seja verdadeira. Outra coisa que eu vejo muitas vezes, o cliente chega no seu consultório e ele chega, meu dente está quebrado, eu quero resolver esse dente. Aí, o que você faz? Abre a boca do paciente, resolve aquele dente, não olha o resto, não sabe, não presta atenção nos outros dentes. Não, porque ela quer só isso, a pessoa quer só isso, e eu vou vender só isso aí vende só o dente, faz a restauração, o paciente vai embora com um monte de problema na boca dele. Então, você não foi ético, porque eticamente falando, você tem que avaliar todo o sorriso. O paciente abriu a boca, você já tem que falar tudo para ele. Mas esse paciente não tem dinheiro, ele não tem condições de pagar. Quem te disse que esse paciente não tem dinheiro para pagar? É a coisa mais comum que eu vejo, é o dentista saber o saldo da conta bancária de todo cliente que aparece. Eu não consigo fazer isso. Eu não consigo. Eu não sei o que tem. Mas a pessoa, aparentemente, a pessoa não tem dinheiro. Aparentemente, gente, não está escrito. E outra coisa, ela pode ser uma pessoa que não seja aquela pessoa muito rica ou rica, mas é uma pessoa que reservou o valor para um problema, para um tratamento de saúde. É aquela pessoa que tem uma vida simples, mas ela tem ali sua poupança e ela vai investir na qualidade, ela quer qualidade. E você vai mostrar para ela tudo o que ela precisa fazer e não o que é que ela veio procurar. Até porque, senão, quem é o dentista na história? Quem é que sabe de odontologia? Não é você? Então, é você que tem que dizer para o paciente o que é que ele tem que fazer. E aí, nesse momento, você dá um show. É nesse momento que você vai fazer com que ele fique confiando em você. Quando ele chega lá no seu consultório, que você começa a mostrar para ele. É claro que para isso você vai precisar fazer fotografias da boca dele, fazer radiografias, porque você precisa isso para você fazer o diagnóstico. Você precisa avaliar o contexto, ver as radiografias e não dar a olhadinha. Sabe quem é que dá a olhadinha? É aquela pessoa que talvez não cobra consulta, é aquela pessoa que não tem compromisso com o resultado, com a longevidade do tratamento. Então, ela dá uma olhadinha, consulta. Outra coisa que vocês têm que tirar do vocabulário de vocês, tirar da mente de vocês. Vocês não dão olhadinha. Olhadinha dá a pessoa que dá uma olhadinha no espelho da casa dela. Dentista faz exame clínico, faz anamnese, faz diagnóstico, faz consulta de verdade. Tá? Então, você precisa apresentar, mostrar isso. Lembra que eu falei para vocês que vocês precisam educar o cliente de vocês. O cliente ele precisa ser educado. Não, minha amiga, não é assim não. Eu quero botar lente de contato. Calma. Primeiro precisa fazer a orto. Mas o paciente não vai querer fazer a orto, mas você vai precisar educá-lo. Ele não vai fazer porque ele não sabe que precisa fazer. Ele não vai querer fazer se você não ensinar para ele que se ele não fizer a ortodontia, o tratamento ortodôntico, vai ter que desgastar muito dente. E aí ele vai começar a lhe escutar. Ele vai começar a entender que você não está querendo vender mais um tratamento para ele. Sua intenção é entregar o melhor tratamento e não o tratamento que ele foi atrás. Seu fulano, o melhor, o senhor veio aqui atrás de faceta. Mas deixa eu lhe mostrar aqui uma coisa. E você vai mostrar. Se eu for fazer só faceta nos seus dentes, eu vou desgastar o seu dente. O seu sorriso vai ficar super volumoso. Sua gengiva vai sofrer, pode ter problema por isso. O que eu vou mostrar para o senhor aqui é que se o senhor usar o aparelho... Aí você vai explicar. Não nessa rapidez que eu estou falando aqui, porque eu não vou... Isso aqui é um podcast que eu estou falando para vocês, o que eu vejo aí que vocês fazem, erros que vocês fazem no dia a dia, tá? Então, vocês precisam passar a verdade. Gente, a verdade vende. Aí o paciente vai embora e não vai fazer nem a orto nem as facetas. Ele não vai fazer hoje. Mas ele lá na frente ele vai saber, ele vai voltar, ele vai dizer, poxa, aquela doutora tá certa. Ou então ele vai dizer, doutora, a senhora tá certa. Eu não vou fazer agora a orto, o tratamento que a senhora está propondo, mas eu vou me programar e aí eu volto para a gente fazer tudo. Por enquanto, eu vou fazer só essa urgência, eu vou fazer uma cárie, o que está precisando ali de saúde. Tem que dividir. Todo o tratamento tem 3 pilares e você precisa passar isso para o seu cliente. Tem o primeiro pilar é o da saúde,
tem que resolver cárie, gengivite, se precisa fazer extração, se tem dente que não dá para recuperar. Tem que primeiro resolver a questão da saúde, depois você passa para o pilar função, que é o segundo pilar. Tem que estar com a mordida equilibrada, não adianta nada fazer faceta, fazer clareamento se a mordida está desequilibrada, se está desgastando dentes, se está quebrando, se a restauração não segura. Então tem que ter a base. Quando você vai reformar uma casa, você não começa colocando um tapete e um sofá novo, não. Você vai lá no encanamento, ver se está tudo ok, para não ter goteira, você vai lá na energia, ver se está tudo que é fio adequado para você colocar a iluminação adequada. Então é isso que você tem que fazer, ensinar desse jeito para o paciente. Então tem que primeiro fazer a restauração, que é a saúde, tem que cuidar da saúde da gengiva, tem que fazer isso, depois tem que fazer a orto, ou então tem que colocar um implante. É só o que eu vejo, é paciente de faceta sem ter um implante, com a ausência de um dente, a mastigação errada. Por quê? Porque o dentista, na agonia, no desespero de vender ali qualquer coisa, não quer faceta, pois eu vou botar faceta. Vocês sabem, gente, precisa a mordida estar equilibrada para você entrar no tratamento com faceta. Precisa estar porque você quer entregar longevidade. Você não quer que esse paciente volte 1 mês, 6 meses depois. Doutor, a faceta caiu. Ah, porque você não fez o implante. Mas, doutor, o senhor nem me disse isso. Ah, eu não lhe disse porque você achou caro as facetas e eu ia botar mais um implante para você fazer? Não, doutor, mas se o senhor tivesse me dito isso, eu tinha feito só um implante. Então, pessoal, a gente precisa ter essa mentalidade. Primeiro, a gente não sabe o preço, o valor, desculpa, a gente não sabe a conta bancária do nosso cliente. A gente tem que passar o melhor tratamento para ele. Ah, mas eu não vou poder pagar. Tá, tudo bem. Agora vamos para outro ponto, ponto da negociação. Como é que eu vou negociar? Seja verdadeiro. Tá bom, seu fulano, o senhor está achando caro. Vamos lá, nós temos 3 etapas. Vamos fazer essa primeira etapa, que é 1/3 do preço? Ah, essa primeira etapa o senhor consegue pagar? Ah, consigo. Como é que o senhor vai pagar isso aqui? Como é que tem aí no seu pensamento, paciente? No seu pensamento, como é que o senhor acha que vai resolver isso? Ah, doutora, no meu pensamento eu vou precisar usar 2 cartões de crédito, vou precisar pedir dinheiro emprestado para o meu pai, eu vou precisar não sei o que, não sei o que. Ah, beleza, pois nós vamos fazer assim. Você não quer 2 cartões, pois nós vamos passar 2 cartões. Puxe a verdade do seu cliente. Faça com que o cliente fale a verdade para você. E aí sim você vai entender ele. Num primeiro momento você não vai vender aquilo tudo. E também é outra coisa. Você tem que escolher o seu público. Você tem que escolher o seu público. Se eu estou entregando uma clínica luxuosa, que eu tenho um monte de funcionários, se o meu custo, minha hora clínica é altíssima, eu tenho que passar isso para o meu orçamento com o meu cliente. Se eu quero atender um paciente high ticket, eu não vou conseguir vender para uma pessoa que não tem. Então, assim, eu não vou vender para todo mundo. Do mesmo modo, se eu tenho uma clínica popular, eu não vou fazer com que aquele cliente que seja altamente refinado, que quer uma coisa de altíssima qualidade, ele não vem para o meu consultório. Então, outra coisa, eu preciso delimitar quem é que você quer atender. Não dá para abraçar o mundo com as pernas. Foque no seu público, qual é a faixa etária, quais são os tratamentos que eu vou vender, o que eu sei fazer. Eu não tenho uma equipe, sou só eu, então para quem que eu vou indicar? Eu tenho esse relacionamento com esses colegas dentistas. Ah, eu não faço endo, nem tenho como colocar um consultório aqui para o endodontista vir atender junto comigo. Então eu vou atrás de 1, de 2 endodontistas bons, endodontistas que estejam alinhados ao meu atendimento para que eu encaminhe com confiança aquele cliente que vai para ele e que vai voltar para mim. E eu, como endodontista, vou ser ético. O meu colega mandou, vou fazer só o que ele mandou. Vou devolver o paciente com a restauração, só com a endodontia feita. Eu não preciso querer abocanhar o paciente dos outros. Então, vamos mudar também, né? Vamos virar essa chave, vamos ser éticos com os nossos colegas. Vai ser tão legal quando a odontologia for vista, todo mundo como profissionais que são parceiros, que são éticos. Nada de ficar falando mal do dentista colega. É porque eu fui no dentista. Tem dentista que adora. O paciente chega falando mal do outro dentista, ele é mesmo, não sei o quê, né? E faz a festa com aquilo ali. Não, gente, porque você vai estar, quando você fala mal, porque esse dentista por aí, dona Maria, não vão fazer isso aí com a senhora. Não faça isso. Não faça isso, seja ético com o colega. Dona Maria, isso aí foi para trás, agora é outra história. Vamos esquecer essa história, vamos para frente. Aí a dona Maria vai entender que você é uma pessoa superior.
tá? Que você é uma pessoa de honra, uma pessoa né? Então, assim, muitas vezes os próprios clientes querem te jogar contra o colega. Então, vamos ser mais inteligentes, mais maduros, né? Vamos mostrar que nós estamos nesse mundo para jogar com verdade, com ética. E vamos transformar essa odontologia. Porque vocês já devem ter ouvido eu falar que o que eu quero é mudar essa perspectiva do tratamento odontológico. E para isso eu preciso da ajuda de vocês, dentistas. Então, vamos mudar a nossa vida e fazer transbordar isso para os outros. E vamos começar a estudar mais um pouco essa questão da venda, do relacionamento com o cliente. Relacionamento com o cliente não é só no dia do aniversário ligar para ele ou mandar uma mensagem. Pelo contrário, isso aí é chato. Isso aí já está... No dia do aniversário dele, ele recebe um monte. Ele nem abre, porque já virou... Sabe? É comum demais, é sem graça. Então, quer homenagear ele? Então, que tal uma semana antes do aniversário, você mandou uma mensagem, seu fulano, tudo bem? E aí, como é que tá os preparativos para o aniversário, hein? Semana que vem, o senhor vai fazer tantos anos, né? Que legal! Tá bom se o senhor vir aqui na clínica, vamos dar uma limpeza, vamos fazer uma geral, sei lá. Então, você monta um script, fala, mas mantém um relacionamento. Ele vai te escutar muito mais, ele vai ficar agradecido. Poxa, é mesmo, vou fazer um clareamento, vou fazer sei lá o quê. Então, assim, faça as coisas com intenção, mas seja verdadeiro, seja ético e venda o que ele quer comprar. E não venda o que você quer vender. Agora, muitas vezes, você precisa ensinar para ele, treinar, mostrar para ele o que é preciso, o que é importante. Então, a pergunta é como a gente pode fazer para atrair pessoas para a clínica? Como, se tu conseguisse lembrar de como tu fez no teu início, será que ainda funciona hoje? Só existe rede social? Existe alguma outra forma para atrair? Eu quero... Porque uma coisa é a pessoa já tá lá e eu conversar com ela. Outra coisa é fazer essa pessoa vir. O que eu posso usar para atrair? É o grande X, né, da odontologia hoje. É exatamente essa necessidade de trazer novos clientes, né? Então, primeiro, aí só a partir daí já tem 2 insights. Primeiro insight... Aproveitem mais dos clientes que você já tem. Usufruam, atendam bem esses clientes, façam um pós-venda. Geralmente, o dentista não sabe nem o que é pós-venda e como faz, né? A questão do relacionamento. Você se relacionar mesmo que o cliente não esteja em tratamento, que hoje eles chamam como clienteling, que é um termo muito usado, né, nos Estados Unidos, que são pessoas famosas por saberem vender, tudo eles sabem vender, eles vendem muito. E eles já descobriram isso, né? O mercado de luxo já descobriu isso. Você precisa ter esse relacionamento com o cliente ao longo da vida do cliente. Então, você precisa saber se relacionar com quem já é seu cliente. E sobre você atrair novos clientes, muitas vezes você acha que é só rede social. Não, vou botar na rede social, vou fazer tráfego pago. E muitas vezes você esquece que, como eu falei, as pessoas se relacionam com pessoas. Então, comece a pensar quem é um profissional que você compraria o serviço dele. E você vai desenhar aí na sua mente, na sua cabeça, quem é essa pessoa, como que ela deve ser. E aí você começa a construir você como profissional. Eu não estou falando de você ser uma outra pessoa diferente de você, não. Mas você vai começar muitas vezes a mudar sim comportamentos seus. Então, por exemplo, será que eu estando numa mesa participando de bebedeira, só quero saber, só sou aquele amigo que está pensando em bebedeira, em farra, em festa e tal. Será que as pessoas, os meus próprios amigos, vão confiar em entregar o sorriso deles para mim? Ou eles vão ficar meio desconfiados e vão fingir que esqueceram que eu sou amigo deles? Ah, mas eu fui no outro profissional porque é amigo da minha esposa ou é amigo da minha mãe. Não, é porque ele não quis mesmo para você. A verdade é essa. Porque se você tivesse passado na sua imagem, no jeito que você fala, essa confiança, eles pelo menos pensariam em você. Então, a primeira coisa, para atrair pessoas, novos clientes, você precisa estar preparado para isso. Você como pessoa. As pessoas compram de pessoas e não de empresas. Outra coisa, sempre que você tiver a oportunidade, você falar do seu negócio. Você falar de como você faz. Você não está vendendo. Você precisa... Outra coisa, estar em lugares estratégicos. Fazer parcerias, por exemplo, com pessoas influentes.
Hoje em dia não se está mais fazendo tanto aquela questão que fazia muito, contratava blogueira, influencers, né? Para esse tipo de... Hoje em dia isso aí já não está muito colando mais. Por quê? Porque as pessoas já entenderam que aquilo é uma troca. Eu estou pagando para ela falar bem do meu serviço. Ao ponto que, se tem uma pessoa que ela é influente no meio dela, às vezes ela não tem nem 1000 seguidores, mas ela é influente, ela é uma pessoa que anda em vários eventos sociais, é uma pessoa de confiança, é uma pessoa que todo mundo... É o que faziam e ainda fazem hoje, por exemplo, as grandes empresas, quando elas escolhem uma pessoa para ser a cara da marca, né? Então, sei lá, determinada pessoa para ser a cara da marca, da grande marca, elas escolhem uma pessoa que tem que tem todo um perfil, ou seja, aquela, por exemplo, Sadia. Se a Sadia for escolher alguém para ser a cara da marca, ela vai escolher uma pessoa que se relacione com família, é uma pessoa que se relacione bem na sociedade, profissionalmente, uma pessoa saudável, porque ela quer que seja uma pessoa com aparência de saudável. Então, muitas vezes, as pessoas que têm essa aparência, essa influência, são pessoas que você tem que fomentar mais esse relacionamento. Porque provavelmente, se ela for muito bem atendida, se ela for surpreendida aí na sua clínica, ela vai falar bem de você para algumas pessoas. E essas pessoas que ela indica são clientes muito melhores, muito mais qualificados do que aqueles clientes que você conseguiu lá no Instagram, que não sabem nada de você, que estão na dúvida se você realmente é ou não um bom profissional. Então, trabalhem essa base de clientes. Eu tenho tão poucos clientes. Ótimo, pois então trabalha muito bem esses clientes. Como que você vai fazer diferença na vida desses clientes? Né? Em que detalhe, em que ponto da vida? Meu cliente, eu tenho um cliente que ele é muito importante. Então, você já sabe quantos filhos ele tem, o que ele gosta de fazer, qual é o hobby dele, qual é a raça do cachorro dele, para onde que ele já viajou, porque você precisa ter repertório para conversar com essa pessoa. Então, quanto menos clientes você tem, mais você pode fazer esse trabalho bem feito. Mais clientes novos, eu quero mais clientes novos. Então, você vai ter que investir um pouco mais, talvez, além da rede social, tráfego, ainda tem muito dentista que não faz tráfego. Então, assim, você precisa estar, na verdade, em todos esses canais, né? Tem o cliente antigo, tem o cliente do tráfego, que nem te conhece, que vai te conhecer. Tem o cliente do seu meio social, da sua igreja, do seu clube, da sua... Sei lá, tem Rotary, tem vários grupos, né, sociais, aí, mulheres que empreendem. Sei lá, são infinitos grupos. Então, assim, você realmente... hoje, para vender, é um verdadeiro circo de soleil. Na verdade, hoje, para você vender, você tem que ser aquele homem que chamam também de omnichannel, ou seja, você precisa estar em todos os lugares. Mas tu tá exagerando. Não, amigo, a verdade é essa. Se você quer vender muito, quer ter sucesso, você tem que se virar, fazer esse circo de soleil e catapulta a venda, né? E ali a venda sai. Então, assim, não é uma coisa simples, além das técnicas. As técnicas de venda, de você saber falar, de você saber perguntar. Então, tudo isso é a venda. Só uma dica para complementar. Certa vez, um dos meus mentores falou assim, para a gente vender, a gente precisa dar um motivo para a pessoa comprar. Isso pode parecer besta, mas é bem legal. Por exemplo, tu deu uma dica e eu vou só complementar ela. Muita gente liga no dia do aniversário. Enfim, que eu acho que não funciona mais. Só funcionando pelo menos para saber que a gente existe, né? Tipo assim, é um levantar de dedo. Uhum. Mas se a gente ligasse uma semana antes e disse assim, olha, no dia do seu aniversário, eu estou ligando intencionalmente, não só para desejar parabéns, porque, enfim, não é verdade que eu estou desejando parabéns para ele, nem conheço ele direito, mas e se você fizesse uma limpeza para no dia do seu aniversário seu sorriso estar mais bonito? Exato. Eu estou criando um motivo para ele fazer. E aí, logicamente, cada um na sua área vai pensar em que motivos que eu podia criar para gerar um movimento. Falando aqui do meu negócio, na fotografia, quando eu aprendi esse conceito, eu criei um negócio chamado Fábrica de Memórias. Uhum. O que é isso? Normalmente a pessoa contrata um fotógrafo no dia que ela tem um evento importante da vida dela, que é o quê? O casamento dela, o 15 anos dela, ou seja, não foi eu que criei esse momento, foi ela que criou esse momento, que é da natural.
E depois ela não tem mais motivo para contratar um fotógrafo. E aí eu pensei, tá, então eu vou criar um mês X, criar um motivo para ela criar uma memória. Por isso que o nome era Fábrica de Memórias. E assim eu criava o motivo, criava o tema, que no caso aquele tempo do Harry Potter lá foi isso. E aí as pessoas não estão com motivo nenhum para contratar um fotógrafo. E eu criava e apresentava aquilo ali e convencia ela. E elas, olha que belo motivo para eu tirar uma foto. Porque ela não vai estar pensando na casa dela todo dia, acordando, pensando... Então, assim, lógico que eu não posso criar muito para odontologia, mas fica a ideia. Tente criar um motivo para ela sair da casa dela. Na verdade, isso aí é o seguinte, você precisa saber fazer as perguntas certas para levar a pessoa a refletir. Então, você precisa fazer as perguntas certas para levar a pessoa, o cliente, a refletir o quão importante é o tratamento odontológico. Porque na maioria das vezes elas acham que, como não está doendo, ela pode deixar para depois. Então você tem que trazer para a consciência da pessoa que não pode deixar depois. Como? Todo cliente que chega lá, ele geralmente chega achando que ele é só isso aqui, doutor. É só esse dentinho aqui amarelado que eu tenho. Então, na cabeça dele, ele já chega, ó, meu sorriso está quase perfeito, adoro o meu sorriso. É só esse dentinho aqui que está amarelado. Aí você começa a fazer perguntas, e aí você, de repente, é uma pessoa que tem problema, tem dente torto, tem outros dentes que estão com a cor diferente, tem um incisivo lateral que está mais curto do que o outro. E aí você começa a fazer perguntas para ela e trazendo à tona. Ah, eu entendo, é só esse dente. E a senhora só quer fazer esse dente aí, certo? Me diga uma coisa, e quando a senhora vai fazer uma foto? A senhora faz muita foto hoje em dia para o Instagram, faz foto com a família e tal. Quando a senhora vai fazer foto, tem um lado preferido da senhora? Tem. Qual é esse lado? Esse aqui, justamente por causa do dente, doutor. Ah, então por causa do dente você só faz foto desse lado. Se tiver que fazer desse lado, você tem que fechar a cara. Aí ele vai, é mesmo. Ah, eu quero só, não quero fazer implante, eu quero só outra prótese. Vamos supor uma prótese total, o paciente usa um paciente prótese total. Não, eu quero só outra prótese dela. Não quero fazer o protocolo, né? E aí o dentista pergunta, porque o paciente não sabe, na vida do dia a dia ele não entende. Você tem que trazer a consciência dele. Aí você diz assim, seu fulano, como é que é para o senhor... Todo dia, o senhor limpa a sua prótese? Ah, limpo, doutor. Que hora que o senhor limpa? Como é que o senhor limpa? Ah, não, principalmente de noite, antes de dormir. Eu vou limpar lá, eu limpo. E aí o senhor é casado, né? E o senhor limpa lá no banheiro. E quando o senhor tira, a sua esposa entra no banheiro e vê o senhor sem a prótese. Ah, não, eu tenho que trancar a porta. Então, assim, então o senhor, né, tem que ficar se isolando. Por que o senhor tranca a porta? Ah, porque eu não quero que ela veja, eu não quero que ela saiba. Então, o senhor não é assim, não fica à vontade dentro da sua casa, dentro do seu banheiro, por causa dessa... Então, assim, a gente precisa começar, cada um na sua especialidade, a desenvolver perguntas para trazer a luz para o cliente, do quanto aquilo está prejudicando a vida dele. Então, por exemplo... ele ganhar consciência. E trazer para a consciência dele. Ele não sabe, por exemplo, aquele dente ali, toda vez que ele vai fazer uma foto... E é tão inconsciente que ele vai fazer uma foto, ele fica natural. Ele não sabe, quando você olha as fotos, me mostra suas fotos, aí vai ver nas fotos, tá tudo assim. Então, cadê aquele sorriso? Eu não vejo o seu sorrindo abertamente. Por que tá assim? Por que foi difícil? Lá na minha clínica, a gente faz fotografias quando o paciente entra. Toda vez que ele entra, a primeira vez, ele faz fotografia de rosto, sorrindo. E na maioria das vezes, quando ele diz sorria, aí o paciente, vamos fazer uma foto sorrindo. Ele faz assim. Não, mas eu quero um sorriso, porque eu preciso saber se está aparecendo gengiva. Aí ele faz, vamos lá, seu fulano. Então, por que foi tão difícil para o senhor sorrir abertamente? Né? Em outras palavras, se você está tão satisfeito com o seu sorriso, por que você não se soltou? Né? Então, assim, existem várias, porque quando a gente entra numa loja para comprar, a gente olha, passa, vê uma vitrine, alguma coisa chamou atenção naquela vitrine. Eu vou entrar naquela loja. Quando você entra dentro da loja louca para ver aquela roupa que você achou na vitrine, ou acha aquela loja ali é minha cara, deve ter muita coisa que eu vou gostar lá dentro. Quando você entra na loja, que a pessoa atendente da loja, a vendedora, diz assim, sim, como é que eu posso lhe ajudar, o que a senhora precisa? Não, estou só dando uma olhadinha. Ou seja, você está mentindo. Porque os clientes mentem. Então, a gente precisa entender, não, minha senhora, é claro que ela não vai dizer, mas ela poderia dizer, não, minha senhora, a senhora entrou aqui foi para comprar.
É porque a senhora não quer ser importunada, porque a senhora já deve ter sido importunada, porque algum vendedor foi inconveniente, mas não é para nada que ela entra na loja. A gente entra na loja para comprar alguma coisa. Então, a gente precisa tirar essa ideia, a gente precisa só mostrar para ela o que ela precisa, o que ela quer, entender o cliente, entrar na vida dele. Tá, por que a senhora quer essa roupa? Então, por que você quer mexer nisso? Ah, tá doendo aqui. Ah, esse lugar aqui dói? Mas aí depois na conversa ela vai dizer, mas esse lado aqui também dói. Tem dia que eu tô mordendo e acontece isso aqui, isso aqui. E aí desse lado aqui, quando eu vou passar o fio dental, sangra. Aí a pessoa começa a contar um monte de mazela que tem dentro da boca dela. E você, na pressa, por não querer ouvir, por não querer se relacionar, nem escuta, nem presta atenção. E aí não consegue vender. Por quê? Porque não sabe nem direito qual é a dor. Então, tem que descobrir a dor dele. E para descobrir a dor, tem que ouvir, tem que se relacionar com ele. Ele precisa confiar em você. Aí eu lembrei de uma frase muito massa do Steve Jobs que ele disse: o cliente não sabe o que quer até a gente dizer para ele. E fecha perfeitamente. Exatamente. E aqui tem duas perguntas que uma diz assim: como fechar com um paciente que não fechou o tratamento comigo no dia da primeira consulta? Aí você tem que acompanhar. Esse paciente precisa ser acompanhado. Então, não fechou no dia da primeira consulta. Primeira coisa, você precisa dizer para ele que vai continuar a conversar com ele, vai mandar uma mensagem pelo WhatsApp, vai continuar aquela conversa, né? Porque ele vai lá, ele vai lá dizer para você, não, porque eu preciso falar com meu esposo. Perfeito, dona fulana, você vai conversar com seu esposo e eu vou entrar em contato com a senhora. Pai, que ele ficou com alguma dúvida, precisa de alguma informação a mais, então nós vamos nos falando. Antes dele sair da sua clínica, ele precisa deixar esse meio que um compromisso, né? Um combinado, que você vai entrar em contato com ele. E não assim, do nada, ele vai embora, tchau, e fica por isso mesmo. Ou então nunca mais. Aí quando você liga, ele se assusta. Não tá ligando. Não, você liga. Lembra que a gente combinou que eu ia continuar falando? Então, você conseguiu falar com seu esposo? Vamos supor que essa tenha sido a desculpa lá dele. Você ficou de falar com seu esposo? Ele, falei. E aí, ele entendeu? Ele compreendeu? Ele achou que estava muito caro. Se você precisar, pode trazer ele aqui e traz ele e explica para ele, porque ele não entende, ele não sabe o que tem dentro da boca dela para poder saber dizer se o preço foi caro ou se foi barato. Então, o paciente saiu e não vendeu, precisa de acompanhamento. Muitas vezes, ali na hora, ela não teve coragem de dizer para você, não, doutor, o meu cartão de crédito não tem saldo, não tem crédito para fazer esse parcelamento. Muitas vezes ela não teve. Num segundo momento, você entra em contato, pergunta o que aconteceu, como que você pode ajudar ela a tomar essa decisão. E ela vai, talvez, se abra para vocês, não, é porque ficou assim, assado, eu não tenho esse limite no cartão, enfim. É continuar esse relacionamento. E até pode chegar ao ponto de realmente não vai fechar com você, porque não era para fechar. Aqui tem outra que ele perguntou: como conseguir um LTV maior com o paciente? Ou seja, como conseguir vender mais para aquele mesmo paciente e aumentar o ticket médio, né? Porque às vezes a pessoa vai lá só realmente pela limpeza ou por uma coisinha simples e a gente gastou, digamos, eu gastei R$100 para trazer a pessoa, né, em marketing, e a pessoa comprou 200 na minha loja, né? Então, como eu fazer que ela compra 10 mil, digamos, né? Essa é do marketing digital, né? LTV, essa pergunta. Mas aí tipo assim, como você fazer para ele fechar mais? Ele já está ali, ele já é seu cliente. Aí agora é explorar ele, né? Como é que eu faço? Para você ver, o básico disso aí é o que eu já falei aqui, é o relacionamento. Ele não é seu cliente, ou ele não é seu cliente, ele só comprou aquilo ali, você tem que manter um relacionamento. Primeiro, ele tem que confiar e tem que gostar do resultado que você entregou. Mas vamos supor que você entregou um excelente trabalho. E segundo é o relacionamento, manter o relacionamento. E muitas vezes você tem vergonha de ligar para ele, lembrando que está na hora de voltar ao dentista. Está na hora de ver se está precisando. Ou então você entra em contato depois perguntando: o senhor lembra que o senhor ainda tem esse tratamento para fazer? O senhor tratou a cárie, fez a limpeza, mas agora o senhor precisa fazer a horta. Lembra que eu lhe expliquei? Então, quando você explica, o paciente levou para a consciência, ele não fechou naquele dia, mas ele está sabendo que ficou em aberto aquele tratamento, que precisa ser feito. Então, entra em contato novamente, procura falar, né? Ele já sabe que precisa e mantém esse relacionamento. Aí o Ed Cleiton perguntou aqui: até quando eu devo ligar para esse paciente para ele vir fechar comigo? Tipo assim, né? Importa ele até quando? Perfeito. Você, primeiro, não tem tempo certo, tá? Primeiro, você
Porque tem o que não vai te atender, você liga, não atende, você liga... E tem aquele que com pouco tempo vai dizer, eu já fiz esse tratamento, eu já fui para outra pessoa. Então, assim, não tem esse tempo certo. Então, você vai de cada um, claro, você tenta ligar hoje, não atendeu, tenta ligar daqui a 3 dias, não atendeu, tenta ligar de novo, não atendeu. Aí vai ter uma hora que você, sei lá, 5, 6, 7 contatos, você desiste, a pessoa não vai te atender em dias diferentes, liga em horas diferentes. Porque a gente tem que entender que, às vezes, a vida das pessoas é muito corrida. A vida das pessoas, ela não é igual. Então, ela não está disponível toda hora. Tem gente que trabalha viajando, tem gente que trabalha que não pode ficar no celular, e tem gente que não tem paciência mesmo. Então, você vai tentando, e de cada um você vai entendendo. Sei lá, 6, 7 contatos, se você tentou, não conseguiu. Então... E o importante é não... E às vezes não é porque a pessoa não quer. É porque a fase da vida dela. Às vezes ela só vai poder fazer aquele tratamento. Exatamente. Por exemplo, bater o carro naquele momento, tá fazendo uma viagem para o exterior. Com meus próprios clientes, às vezes eu não atendo. Exatamente. Porque eu tô aperreado, então, que dirá. Por isso que é importante essa conversa, esse entendimento. O dentista precisa conversar e passar essa confiança com a pessoa para ela dizer, doutor, agora eu não posso, só no ano que vem. Uhum. E só para a gente fechar, porque ficou bem legal. Só uma dica de rede social, o que a gente... como, tipo assim, crescer nessa rede social e ser relevante para fazer... O que eu posto, o que eu não posto. Eu fico postando eu lá nas festas, ou eu posto só coisa da clínica. O que eu faço assim na minha rede social? Né? Na clínica eu posto boca, eu posto o quê? Eu acho que a gente tem que pensar 2 coisas. Primeiro, o nosso cliente, ele quer saber um pouco da nossa vida. Mas isso não é obrigado você estar postando todo dia coisa da sua vida pessoal. Não, eu mesmo não faço isso. Mas pontualmente, eventualmente, eu posto no Instagram, nos stories, ou até mesmo no feed, alguma viagem que eu fiz. Eu não fico toda semana, não é toda semana que eu posto coisa da minha vida pessoal, principalmente no feed. E outra coisa você precisa pensar o que uma pessoa, por exemplo, a pessoa precisa... Ela quer clarear. O que ela quer ver? A pessoa que está buscando, eu vendo clareamento. A pessoa que está buscando clareamento, o que ela quer saber de clareamento? Então, quais são as perguntas que ela tem? Será que vai doer? Será que vai durar muito tempo? Será que é melhor fazer logo as facetas ou é melhor fazer clareamento? Então, se coloque no lugar dela e comece a fazer vídeos que elas entendam, que respondam as perguntas dela. Que automaticamente ela vai, pelo menos, começar a te seguir. E depois disso, você tem que mostrar a prova social também. Então, os clientes que você fez clareamento, que estão ali com o dente claro. Aí tem o antes e depois, tem os depoimentos que são fundamentais. Então, só isso aí, eu acho que já tem matéria demais para você ficar postando. Tá joia? Espero ter ajudado vocês nessa questão da venda, para vocês se tornarem essas pessoas prósperas, tá? Pessoas que estão crescendo financeiramente, crescendo como sucesso, mas também estão transbordando na vida de outros, tá? Porque faz parte. O sucesso faz com que as outras pessoas queiram se espelhar em você. E para você ter sucesso, você tem que aprender muitas coisas. Né? Você viu aqui que nesse pequeno momento que eu falei aqui para vocês sobre venda, a gente falou de relacionamento, falou de mentalidade, falou de um monte de coisa, tá bom? Então, eu espero ter ajudado vocês. Curtam, compartilhem com colegas, com dentistas, às vezes até médicos, sei lá, que querem saber ou que precisam, né, perder essa timidez, deixar isso de lado e ganhar a vida, né? Essa vida é curta e a gente tem que aproveitar essa vida da melhor maneira. Comenta, falem aqui para mim que assuntos mais vocês gostariam que eu abordasse, tá? Eu quero a participação de vocês. Podem ir lá no meu Instagram também, tem mais conteúdo. E é isso aí, pessoal. Obrigada e até a próxima. Tchau, tchau.